Alguns lugares foram criados com a promessa de curar pessoas, mas, com o passar dos anos, acabaram se tornando cenários de sofrimento, medo e histórias tão perturbadoras que até hoje parecem desafiar a lógica. Em um deles, pacientes desapareceram em circunstâncias nunca totalmente explicadas. Em outro, corredores inteiros ficaram marcados por relatos de gritos durante a madrugada, mesmo décadas após o prédio ser abandonado. E existe ainda um terceiro lugar, onde milhares de crianças viveram um verdadeiro pesadelo escondido do mundo, enquanto as autoridades insistiam que tudo estava sob controle. O mais assustador é que boa parte dessas histórias não nasceu de lendas ou filmes de terror. Elas foram documentadas, investigadas e deixaram marcas profundas em quem sobreviveu. Hoje, você vai conhecer 3 dos manicômios mais perturbadores já construídos. Locais onde a linha entre tratamento e tortura praticamente desapareceu. Mas conforme avançamos na lista, você vai perceber que cada história consegue ser ainda mais chocante do que a anterior. E a última, talvez, seja a mais revoltante de todas. Neste vídeo, vamos viajar por corredores que testemunharam abandono, superlotação, experimentos controversos, denúncias que chocaram o mundo e acontecimentos que ainda alimentam relatos assustadores. Você vai descobrir como esses hospitais chegaram a esse ponto, porque tantas pessoas acreditam que alguns desses edifícios permanecem assombrados, e quais fatos reais inspiraram filmes, livros e inúmeras teorias que continuam circulando até hoje. E fique até o final, porque o último caso não ficou conhecido por fantasmas ou lendas sobrenaturais, mas por algo que muitas pessoas consideram ainda mais aterrorizante: a crueldade humana acontecendo à vista de todos. Prepare-se, porque essas histórias mostram um lado da medicina e da sociedade que muita gente prefere esquecer. Nossa primeira parada acontece no Topeka State Hospital, localizado no estado do Kansas, nos Estados Unidos. Inaugurado em 1879, o hospital nasceu com a missão de oferecer tratamento para pessoas com doenças mentais em uma época em que a psiquiatria ainda dava seus primeiros passos. No início, existia uma esperança de que o local pudesse realmente ajudar os pacientes. Porém, conforme os anos passaram, a realidade mudou completamente. O número de internos cresceu muito além da capacidade do hospital, e a falta de recursos transformou o ambiente em um lugar marcado pelo abandono. Diversos relatos descrevem pacientes vivendo em condições precárias, submetidos a contenções físicas prolongadas e tratamentos extremamente agressivos, muitos deles considerados inaceitáveis pelos padrões atuais. Antigos funcionários e visitantes também relataram ouvir passos em corredores vazios, portas batendo sozinhas e a sensação constante de estarem sendo observados. Após seu fechamento definitivo em 1997, o prédio ficou abandonado por anos, alimentando ainda mais histórias sobre atividades paranormais. Embora muitos desses relatos nunca tenham sido comprovados, o sofrimento vivido ali é um fato histórico que ajuda a explicar por que o local continua cercado por tanto mistério. Se o primeiro hospital já parece assustador, o próximo inspirou diretamente um dos cenários mais famosos do terror moderno. Estamos falando do Danvers State Hospital, em Massachusetts. Construído em 1878, sobre uma enorme colina, sua arquitetura imponente lembrava um castelo gótico, causando desconforto logo à primeira vista. O hospital foi projetado seguindo teorias que acreditavam que luz natural e espaços amplos ajudariam na recuperação dos pacientes. Mas tudo isso durou pouco. Com o passar das décadas, a superlotação se tornou extrema. Pacientes eram acomodados em locais improvisados, enquanto tratamentos como eletrochoques, isolamento prolongado e lobotomias passaram a fazer parte da rotina. O ambiente rapidamente ganhou fama por seus corredores silenciosos, túneis subterrâneos e pela enorme quantidade de mortes registradas ao longo dos anos. Após seu abandono, exploradores urbanos começaram a divulgar fotografias mostrando salas destruídas, equipamentos médicos enferrujados e longos corredores cobertos pela escuridão. Essas imagens ajudaram a transformar Danvers em uma verdadeira lenda da internet e serviram de inspiração para diversos filmes e jogos de terror. Até hoje,
Muitos afirmam que entrar naquele lugar provoca uma sensação difícil de explicar, como se o sofrimento vivido ali nunca tivesse realmente ido embora. Mas nenhuma dessas histórias se compara ao que aconteceu na Willowbrook State School, em Nova York. Diferente dos outros hospitais, o que tornou esse lugar famoso não foram apenas relatos sobrenaturais, mas uma sequência de acontecimentos reais que chocaram o mundo inteiro. Inaugurada em 1947 para atender crianças com deficiência intelectual, a instituição rapidamente se transformou em um cenário de abandono absoluto. Milhares de crianças viviam amontoadas em dormitórios superlotados, sem higiene adequada, muitas vezes sem roupas e praticamente sem qualquer cuidado básico. Algumas permaneciam horas presas em seus próprios quartos, enquanto outras recebiam alimentação insuficiente e assistência médica precária. O caso ganhou repercussão internacional após reportagens exibirem imagens das condições desumanas encontradas no local. Além disso, vieram à tona denúncias sobre experimentos médicos envolvendo hepatite realizados em algumas crianças, levantando enormes debates éticos que continuam sendo estudados até hoje. A indignação pública foi tão grande que Willowbrook acabou se tornando um símbolo das falhas do sistema de saúde mental e assistência institucional. Décadas depois de seu fechamento, muitos visitantes afirmam ouvir vozes infantis, choros distantes e sons inexplicáveis nos antigos prédios abandonados. Independentemente das histórias sobrenaturais, a verdadeira tragédia daquele lugar continua sendo aquilo que realmente aconteceu entre aquelas paredes. Esses 3 manicômios mostram que, em muitos momentos da história, o maior terror não estava em fantasmas ou forças sobrenaturais, mas nas decisões tomadas por pessoas que deveriam proteger vidas. Lugares construídos para oferecer esperança acabaram se transformando em símbolos de sofrimento, negligência e práticas que jamais deveriam ter existido. Talvez seja exatamente por isso que essas construções continuam despertando tanto fascínio. Elas carregam marcas reais de acontecimentos que nunca poderão ser apagados completamente. E a pergunta que permanece é inquietante. Será que os relatos de aparições existem apenas por causa das lendas criadas ao redor desses lugares? Ou seriam consequência das memórias deixadas por milhares de pessoas que sofreram ali? Deixe sua opinião nos comentários. Qual dessas histórias mais impressionou você? E se quiser conhecer outros lugares abandonados, hospitais esquecidos e mistérios reais que parecem saídos de um filme de terror, inscreva-se no canal, porque o próximo vídeo pode revelar um lugar ainda mais perturbador do que todos os que você viu hoje. Muito obrigado por assistir. Até a próxima!